A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, amados, nós estamos aqui de volta trazendo mais um episódio aqui desta parábola, mergulhando na profundeza da palavra de Deus. E nós estamos falando sobre o bom samaritano, e nós comentamos aqui que o bom samaritano ele deixou o ferido na hospedaria e falou para o hospedeiro cuidar dele, e se ele gastasse o que ele mais gastasse, o bom samaritano ele recompensaria quando voltar. E muitos pregadores entendem, porque essa aqui é uma aplicação muito profunda, e muitos pregadores entendem que este bom samaritano significa Jesus e o hospedeiro significa os líderes da igreja, os líderes que estão ali na hospedaria para cuidar dos feridos. Então Jesus ele deixou esse encargo nas mãos dos hospedeiros para que eles cuidassem dos feridos, daqueles que chegam arrebentado, ferido pelo inimigo, maltratado, quase morto, ou melhor dizendo, morto espiritualmente, né? E aqui exatamente nós estamos falando e chegando a esta colocação desta parábola do bom samaritano. Quando o bom samaritano ele disse ao hospedeiro, olha, cuida dele, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 35, ele fala, cuida dele e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltares. Então, aquele bom samaritano deixa aquele homem ferido na hospedaria, não deixou ao relento, lá do tempo, não, ele levou a um lugar seguro, onde deveria ser seguro. Nós estamos na igreja, estamos ali para ser tratado, e é claro, nós vamos comentar aqui, dos gastos que muitos dão para os hospedeiros, Cuida dele e tudo que demais ele gastar, tu pagarei quando voltar. Lucas 10, 35. Isso aqui, irmãos, pode ser entendido espiritualmente como uma figura de Jesus Cristo, como eu já falei aqui, é claro, recompensando aqueles que cuidam das vidas feridas até a volta de Jesus. O hospedeiro, como figura dos que cuidam de almas, E nesta aplicação espiritual eu quero trazer para você que o hospedeiro aqui representa os pastores, os líderes, discipuladores, obreiros, irmãos que cuidam de vidas. Por isso, irmãos, você deve fazer as coisas para o homem como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, porque é o bom samaritano que vai te recompensar quando você voltar. Se você estiver gastando suas forças físicas, sua paciência, tudo que você gastar a mais nesta obra que foi confiada em tuas mãos, ouça isso no nome de Jesus, o bom samaritano irá te recompensar quando voltar, que esse bom samaritano aqui simboliza Jesus. Realmente aqui, irmãos, há feridos na terra que exigem mais gastos, Não apenas financeiros, mas gastos de tempo. Quanto tempo que um pastor muitas vezes gasta em reunião, chama o camarada para conversar, chama lá no seu gabinete e conversa, e aconselha. Vai tempo, irmão, às vezes o pastor não tem tempo nem de almoçar, fica lá para aconselhar, para estar levando uma palavra de Deus para que aquela pessoa mude, fazendo como o Paulo falou, que ele sentia dores de parto até que visse Cristo gerado nas pessoas. Gastos ali, irmãos, gastos também com lágrimas, pastores pelas madrugadas, obreiros, pessoas que se dedicam na oração pela mudança, para Deus transformar, para Deus libertar uma vida. Está lá chorando aos pés do Senhor. Paciência também. Eles são muito pacientes. Deveríamos ser pacientes com os feridos. Porque, irmãos, você quer ver uma coisa? Quando você trabalha numa empresa que tem
assim, é um porte que a pessoa não tem assim aquela exigência de se cuidar nos seus trajes, barba, muitas vezes, essas coisas. Aí quando vai trabalhar em outra empresa que exige tudo isso aí, limpeza, bom comportamento, a pessoa vem daquela empresa cheia de costumes, quando chegar naquele outro local ali para se adaptar, irmãos, leva tempo. Muitas vezes vai com aqueles costumes lá, assim é o ferido, vem com aqueles costumes do mundo, vem de qualquer maneira arrebentado, e haja paciência para se trabalhar com essas pessoas. Em investimentos, irmãos, na oração também, muitos gastam mais tempo orando por A e por B, para que Deus transforme, para que Deus faça a obra. Não é fácil não. Aconselhamentos, né? Desgastes emocional. Quantos que se desgastam na obra de Deus? Irmãos, se você bem souber, dá mais atenção para o seu pastor. Porque, irmãos, ele leva uma carga pesadíssima sobre os seus ombros. É cuidar de família, igreja, trabalho, equipe de trabalho. Irmãos, não é fácil. Ele se desgasta emocionalmente. Então, queridos, dê mais atenção àqueles que cuidam das pessoas de almas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. São noites sem dormir que eles passam também intercedendo. Quem sabe muitas vezes está lá no seu sossego, deita a cabeça no seu travesseiro para descansar um pouco, daqui a pouco o telefone toca, alguém do outro lado e pedindo socorro, e que o marido quer bater, ou que a mulher foi embora, e aquelas coisas todas, e o demônio uma vez toma conta da vida de alguém, e ele tem que estar lá intercedendo, orando e expulsando. Irmãos, é um trabalho árduo. Cuidar de pessoas feridas não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Também eles ajudam, né? Tem aqueles desgastes também, aqueles gastos financeiros, é claro, material, né? Ele tem que levar para para outro, tem que ver quem tá precisando, quem está passando por dificuldade. Então é correria, é muito corrido. E tem também acompanhamento, né, constante. Precisam estar ali, porque se a pessoa não tiver, irmãos, cuidando dessas vidas quebradas, as pessoas vão morrer pelo caminho. Ouça isso no nome de Jesus. Tem gente que chega muito machucada na igreja, nas hospedarias, machucada pelos vícios, machucadas pelos traumas da vida, depressão, né? Família destruída, arrasada, feridas emocionais, vida espiritual arrasada. Cuidar dessas pessoas, querido, custa muito do servo de Deus, cuida muito dos hospedeiros do Senhor, que estão lá na hospedaria cuidando. E cada vez mais chegando mais o bom samaritano, trazendo mais pessoas, né? Nessas condições assim de arrebentado, para que o hospedeiro cuide. Tem um preço, cuidar de vidas, queridos, tem um preço enorme. Paulo, né, como eu até citei aqui, Paulo ele falava desse peso espiritual que ele sentia. Lá no livro de 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, versículo 15, se não me falha a memória, depois você confere lá, ele fala assim: olha, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Olha só. Então, ele se gastava, ele se deixava gastar. Então, tudo isso aqui, né, espiritualmente, materialmente, Paulo estava sempre orando, sempre se gastando, né, o seu tempo, disponibilizando ali pelas almas das pessoas, para que ele visse Cristo gerado nas pessoas. Olha que forte isso aqui, né? Não apenas gastar, mas deixar-se gastar. Isto ele permitia. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que não aguentam mais. Tem pessoas que arrancam os telefones das tomadas, desligam o celular, porque é tanta ligação, é tanto socorro, me ajuda daqui, me ajuda de lá, ai, não sei o que e tal. Tem pessoas que às vezes precisam descansar. A vida de servo de Deus, irmãos, é assim. A vida de servo de Deus é assim. A Bíblia diz que quando os discípulos foram para uma missão, eles voltaram cansados. E Jesus Cristo, ele falou assim: olha, vamos a um lugar à parte para vocês descansar, porque vocês vão e voltam, não tem nem tempo de comer. E Jesus vai com eles,
Quando chega lá, irmão, já tinha uma multidão esperando. O pessoal sabia já para onde Jesus ia, de retiro com os discípulos para descansar, mas chegou lá, tinha multidão. E o que foi que fizeram? Jesus mandou os discípulos dar comida para todos eles, trabalharem. Para quem saiu descansar, por isso que tem muitos cristãos que saem para uma viagem de férias, achando que vai descansar e chega lá, Deus permite tanta situação, permite pessoas enfermas na sua frente para ele orar, para ele interceder, pessoas endemoniadas para ele expulsar os demônios, e assim vai. Queridos, vida de servo de Deus é assim. Pessoas que cuidam de vidas arrebentadas, maltratadas pelo adversário, pelos salteadores nas estradas. Irmãos, não é fácil. Isso aqui é muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Quem cuida de alma sabe o que isso significa. Às vezes o pastor está cansado, preocupado com a própria família, trabalhando o dia inteiro, mas ainda atende alguém de madrugada, visita, aconselha, intercede. Isso é vida de pastor. Isso é vida de hospedeiro que está cuidando de pessoas feridas que foram encontradas na beira da estrada. Existe, irmãos, existe um desgaste invisível no ministério. Existe. Tem pessoas que muitas vezes não estão aguentando. Uns estão pulando fora do barco. Outros muitas vezes, irmãos, infelizmente, Paz-me eu falar isso aqui, mas muitos tiram até a própria vida. Irmãos, isto é desgaste emocional, desgaste físico. E por isso que você deve dar as mãos ao seu líder, ao seu pastor. Aqueles que estão cuidando das almas feridas, ajude, procure estar ajudando. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus não esquece nunca, queridos, o que você gastar aqui na vida de um que chegou na hospedaria arrebentado, que chegou na igreja de uma forma destruído, arrebentado. Jesus não esquece do que foi gasto com ele, do seu tempo, das suas orações, das suas lágrimas, do seu tempo de aconselhamento. Jesus não esquece. O mais bonito aqui da parábola, querido, é que o samaritano não abandona o hospedeiro com a conta, não. Ele fala assim, gasta aí, se vira, né? Não. Ele não abandona o hospedeiro. Ele diz assim, eu te pagarei quando voltar. Isso aqui aponta, querido, para a recompensa. Para a recompensa, sim. A Bíblia mostra que Deus vê o trabalho daqueles que cuidam de vidas. Deus vê, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, não é isso? Fala que Deus, amado, não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus não é injusto. Ele vê e no tempo certo Ele vai te recompensar. Ouça isso em nome de Jesus. E também, lá em 1 Pedro 5,4 vai nos dizer, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ouça isso no nome de Jesus. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena você gastar o seu tempo, as suas lágrimas, suas orações, suas intercessões por vidas quebradas, por vidas destruídas, para que Deus restaure, porque você irá receber. E o Senhor Jesus não esquece as vossas obras. Ouça isso no nome do Senhor Jesus. Amados, nem todos os feridos dão o mesmo trabalho. Vocês concordam? Isso também é verdade espiritualmente. Há pessoas que recebem ajuda rapidamente, a pessoa ajudou e rapidamente ele já recebe, já acata e aquela bênção toda e ele já muda. Tem pessoas que aceitam a correção de uma forma maravilhosamente. A pessoa corrige, ele já recebe e fica tudo certo. Tem pessoas que amadurecem rápido, mas tem outras pessoas, querido, que recaem várias vezes. Mas está ali o hospedeiro. Sempre, todas as vezes que ele cair, está lá o hospedeiro disponível a levar uma palavra, a levar um aconselhamento, a ensinar como se faz. Tem pessoas que resistem e não querem ouvir, não querem se magoar com qualquer coisa. Tem pessoas que precisam de acompanhamento longo, Já tem outros que rapidinho já amadurecem. Tem pessoas que exigem muita dedicação do hospedeiro.
É ou não é? Como, por exemplo, numa enfermaria, alguns recebem alta rápido, outros ficam em tratamento intenso, né, por longos tempos. Mesmo assim, o hospedeiro fiel, ele continua cuidando. O hospedeiro que é fiel, ele continua cuidando daquelas almas, daqueles doentes, daqueles feridos. E nesta ilustração aqui, nessa parábola desse bom samaritano, há uma aplicação muito forte aqui para nós. O hospedeiro, querido, não podia expulsar o homem só porque ele dava trabalho, não. O hospedeiro não podia jamais fazer isso, expulsar ele, porque ele dava trabalho. Isso aqui ensina algo importante para a igreja, para nós que somos igreja do Senhor. Pessoas feridas, amados, podem dar trabalho, sim, mas ainda precisam de cuidados. Ouça isso no nome de Jesus. Claro, né, com sabedoria, limites e disciplina, porque tem pessoas que, se você der as mãos, quer o pé. Se você fala assim, olha, você vai trabalhar para você se manter. Até aqui eu cuidei de você, agora aqui está o emprego, está uma pau, está o enxada para você trabalhar. Tem pessoas que não querem, não. Querem continuar sendo cuidado naquela área. Ouça isso no nome de Jesus. Né? Por isso que eu falo, tem que ser com sabedoria, com limites e com disciplina, né? Na disciplina bíblica, quando necessário. Mas o chamado da igreja é restaurar vidas. Não podemos abandonar o ferido na hospedaria. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o pastor está lá de dia, todos os dias de culto, está lá aconselhando, está lá, né, levando uma palavra, uma mensagem, porque ali tem feridos, queridos, que precisam do cuidado. E o bom samaritano, ele foi, mas ele vai voltar e ele vai pagar. Ele quer ver como é que está o estado das suas ovelhas, o estado dos seus machucados que caíram na beira da estrada. Ele quer ver isto. Ele vai ver quando voltar, se você está cuidando ou se você está abandonando na hospedaria, deixando na mão de qualquer um. Essa parte, amado, para concluir, essa parte da palavra mostra que cuidar de almas tem custos. Amar pessoas feridas exige entrega, não é de qualquer forma, exige entrega muitas vezes. Servir no reino traz desgastes, mas Cristo recompensará cada cuidado feito por amor. Ouça isso no nome de Jesus. Nada do que foi feito, nada do que é feito sinceramente pelas almas passa desapercebido diante de Deus. Viu que nós lemos agora em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que o Senhor Jesus não esquece, Deus não esquece, louvado seja o nome do Senhor, que as suas obras, e no tempo certo, como diz Pedro, Ele há de recompensar com peso de glória para a sua vida, queridos. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuide dos feridos, que o bom samaritano irá te recompensar quando voltar. E outra, para receber os discípulos perguntaram assim para Jesus, Pedro, né, pergunta, que nós te deixamos, te seguimos, que nós vamos receber, que vamos receber com isto, largamos tudo. Jesus fala assim, olha, eu te digo que receberás 100 vezes tanto aqui na terra e por fim a vida eterna. Então vai ser aí a recompensa, o galardão, o Senhor vai estar trazendo para você, te entregando, ouça isso no nome de Jesus, porque você é um hospedeiro fiel que tem cuidado dos feridos que foram encontrados à beira da estrada. Amém? Um forte abraço a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.